Vamos então começar a sessão 3, a sessão 2 da unidade 3. A gente está falando sobre projeto de pesquisa, né? Nesse momento, a gente vai, de fato, ver como que se constitui, tá? Quais são as partes de um projeto. Porque na primeira sessão, a gente falou os conceitos, assim, amplos, né? O que que é um projeto, para que serve um projeto, né? Quais são as grandes áreas de pesquisa envolvidas, né? Como que se constrói a partir de um paradigma, né? Aí os tipos de paradigma, e foi assim. Agora a gente vai ver assim partes, né? O que que é um projeto? Como que é composto um projeto? Basicamente é isso, né? Não esqueçam das atividades que estão lá no AVA, prontinhas para vocês fazerem, ganharem os pontos de vocês, tá? E aí, nesse momento, nessa parte aqui, a gente vai tentar explicar o que que é uma pesquisa quant e uma pesquisa quali, como eu já expliquei na sessão 1. Então, muito do que eu vou falar aqui, a gente já comentou na sessão 1, tá? Então, do que a gente já viu, eu vou passar um pouquinho mais rápido, tá? E vou focar, basicamente, nas partes do projeto, que é, de fato, o que interessa. A gente já respondeu tudo isso, né? Lá na primeira sessão. O que que é um projeto, como que ele deve ser elaborado, a partir de um paradigma, né, das linhas teóricas, qual é o tipo de pesquisa a ser utilizada, e aí é quando entra a escolha de uma pesquisa quant, de uma pesquisa quali, vai depender muito do objeto, né, do problema que vai ser investigado. Mas, basicamente, né, já comentei o que, que é uma e o que, que é a outra, mas aqui eu registro, tá? Estou registrando. Então, a pesquisa qualitativa, ela vai ser, deixa eu pegar aqui o apontador, vai ser um tipo de estudo científico que vai buscar analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma compreensivo do fenômeno. Então, a gente vai tentar entender as coisas, né? E vai relatar, né? Por texto, por imagem, por vídeo, coisas do tipo, tá? Desse tipo. Tá? E aí, quando a gente apresenta isso como resultado da nossa investigação, a gente está desenvolvendo a pesquisa de forma qualitativa. Pesquisa quantitativa é quando a gente se fundamenta nos paradigmas, ou seja, nos modelos que vão valorizar o que a gente chama de objetividade e o controle científico. Então, basicamente, é fazer uso de métodos quantitativos, tá? É basicamente isso, fazer uso de métodos quantitativos para chegar em resultados. E aí, isso caracteriza uma pesquisa quant. Especificidades das duas, tá? Aqui eu tô meio que fiz uma saladinha. Mas todas as duas permitem a coleta de dados, então a gente pode investigar uma população ou uma amostra da população de interesse, tá? E aí, a depender de uma ou de outra, a gente pode definir como que se vai dar a coleta. Os instrumentos quantitativos, né, ou seja, um questionário cujas respostas eu já coloquei lá as alternativas, e as alternativas vão me produzir um número que vai representar uma resposta, tá? Então, é um instrumento para uma pesquisa quant. A pesquisa quali é aquilo que não é numérico, que não é matemático, é basicamente um relato, né? Ou seja, é uma descrição. Tem um exemplinho aqui, ó, só um textinho para a gente entender. Basicamente uma aplicação. Olha só o que diz aqui. Cerca de 40% da população não tem acesso a um determinado serviço, estabelecido constitucionalmente como direito. Ainda que a informação se limite a um aspecto quant, que é esse número, né? Ou seja, eu sei um percentual de uma determinada população que não faz uso de um serviço por não conhecer, por exemplo, né? Se eu for fazer uso só dessa informação numérica, eu posso focar a minha pesquisa numa
num aspecto quantitativo. Mas se eu for além, tentar entender por que só esse percentual que faz uso, qual é a causa, qual é o motivo, e aí eu for especular mais coisas que vão além de um número, eu estou focando numa pesquisa quali. E aí que vocês podem me perguntar, mas eu não posso fazer, informar esse número e aí discutir, ou seja, descrever as causas e motivos, porque é esse o patamar de acesso daquela população a esse serviço? Pode, inclusive deve. Ou seja, eu estou, de certa maneira, no mesmo projeto, fazendo uso de pesquisa quant e pesquisa quali. Ah, eu posso fazer quant e quali na mesma pesquisa? Pode e deve, porque enriquece o trabalho. Algumas etapas, tá? É o que está no nosso livro, de uma pesquisa. Então, eu vou apresentar aqui alguns momentos, a função que esses momentos irão representar, e as atividades associadas a eles, tá? Então, vejam só, no momento inicial, a gente tem que decidir o tema, lembra lá? Qual é o tema que eu vou estudar? Que é o que ele está chamando de temática. Nesse momento, eu estou querendo planejar a pesquisa, né? Começar o planejamento. E as atividades que estão associadas são exatamente essas aqui descritas, tá? Então, eu vou aumentar aqui, ó. A seleção do tema, a identificação do problema, né? Ou seja, a criação de uma questão, a sugestão da possível resposta, né? Existem duas possibilidades, tá? Ou a gente tem hipóteses, ou a gente tem o objetivo geral, ou a gente tem ambos nos projetos. No nosso projeto específico, né, geralmente um levantamento bibliográfico, ele não tem hipótese, tá? Ele não, eu posso até fazer uso, mas o que é uma hipótese de uma pesquisa? Uma hipótese é como se fosse uma resposta temporária. Imagina, lembra lá do meu exemplo, né, das ferramentas da qualidade na indústria automobilística? E aí a minha pergunta qual era? Como que elas são utilizadas nesse contexto? Eu poderia ter uma resposta seguinte, né? Por mais que eu não soubesse, mas eu posso dizer assim, elas são usadas nos setores de qualidade, de controle de qualidade, de produção das peças, né, e das partes dos automóveis, para ter um nível de qualidade aceitável pelo mercado consumidor. Então, isso é uma resposta. Eu estou dizendo assim, elas são usadas por causa disso. Eu estou hipotetizando por que elas são usadas naquele ambiente, né? Eu não tenho certeza disso, então isso é uma hipótese, tá? É uma resposta que a gente chama assim, é uma resposta temporária. De repente, quando eu começar a investigar, vamos supor, né, a entender por que elas são usadas, onde elas são usadas, como que elas são usadas, e aí eu posso chegar numa resposta totalmente distinta da que eu tinha no início do meu projeto. É por isso que uma hipótese é uma resposta temporária. O objetivo geral é aquilo assim, já é uma resposta, mas é, um, é, é, é mais um ponto final. É um ponto final do meu problema. Então, de certa forma, ele não é uma resposta temporária, mas é aonde eu pretendo chegar. Então, é essa a diferença entre hipótese e objetivo geral, certo? E aí tem a elaboração do plano. Então, a gente começa aqui nessa primeira etapa, né, que é a definição da temática, é quando a gente começa a construir o projeto. E aí temos mais dois momentos, tá? Que é o operacional e é o redacional e comunicativo. Vamos falar um pouquinho de cada um? Então, olha lá, o operacional, né? Qual é a função aqui associada?
é executar a pesquisa. Então, depois lá do item 1, que é a produção do projeto, a documentar, né, registrar o que eu quero fazer, quem que eu quero pesquisar, onde eu pretendo chegar, como que eu vou fazer, qual é o método científico que eu vou usar, qual é o instrumento de coleta, quanto tempo eu vou demorar, que é o cronograma, né? E dentre outros itens que são importantes para o desenvolvimento do trabalho, eu vou trabalhar de fato, vou colocar a mão na massa, que é o que ele chama aqui de execução da pesquisa, tá? Vou coletar informações, vou começar a estruturar a escrita do meu trabalho, ou seja, a redação. Então, é onde a gente começa a fazer, né, de atividades associadas. A seleção da bibliografia, a leitura e a documentação, se necessária, a construção orgânica, né, ou seja, pegar tudo que é importante para sistematizar, né, e ir construindo, né, o nosso produto. E aí, no item 3 é o que ele chama de redacional e comunicativo, né? Então, é a apresentação dos resultados. Imagina se a gente tem todo esse trabalho e a gente não divulga, né? Produziu, escreveu, engavetou. Não tem graça, né? A gente precisa divulgar, inclusive até para a gente conversar com as pessoas que também desenvolvem o mesmo tema que a gente. É importante isso, não só no campo científico e acadêmico, mas até em qualquer área profissional. Isso é importante. Né? E aí que de atividade associada é a redação do trabalho, né, para ser divulgado, é a apresentação dos resultados definitivos e as conclusões que a gente vai tirar desses achados, tá? Então, isso compõe o que a gente chama de etapas da pesquisa científica. O projeto, como a gente já viu, é um documento elaborado que vai nortear o trabalho, a investigação, né? É um planejamento que vai nos ajudar a sistematizar esse trabalho, né? Vai nos ajudar a escolher o tema. Aqui já vem umas coisas que são meio repetidas, né? A motivação, por que eu quero pesquisar, como que eu vou conduzir, isso tudo a gente já viu na seção 1, né? Vai ajudar a definir os recursos, o que eu preciso para desenvolver esse trabalho, né? Eu preciso de celular, de tablet, de computador, preciso de papel, preciso de mão de obra, preciso de gente que conheça uma determinada técnica ou um determinado recurso, né? Precisa de tempo, quanto tempo? Quanto tempo para cada atividade? Então, isso vai nos ajudar a construir um cronograma associado, né? Quais são os modelos que eu vou usar, os paradigmas, as linhas teóricas? Quais são os autores importantes que tratam desse assunto que eu estou pesquisando? É sempre bom a gente pesquisar, nesse momento do levantamento bibliográfico, descobrir quem são os principais autores do tema, né? Porque eles vão contribuir mais do que a quem não tem tanta relevância. Não que não seja importante, mas é sempre bom a gente procurar os que mais contribuíram. O que já tem pesquisado, o que já tem divulgado, o que já foi descoberto, para eu não repetir e cair, não cair, mas fazer trabalho repetido, né? Que não vai agregar, tá? Que a gente não tenha um esforço para algo que já foi respondido, ou seja, não precisa mais de resposta. É no projeto que a gente vai ter essa visão macro, né? Ir por aqui vai ser melhor do que ir por ali, porque ir por ali vai dar, não vai chegar no lugar, ou vai chegar em lugar errado. Né? A gente vai encontrar os melhores caminhos, por isso ele é indispensável para a gente. Esse slide, inclusive, está lá no slide da seção 1, né? Trouxe repetido intencionalmente. E aquela pergunta, né, quando antes de eu ter apresentado os paradigmas, né, os tipos, ou o que é o paradigma, e até falei das ciências sociais, né, não falei, mas vou falar agora, tem as ciências da natureza, né, que é a que estuda os fenômenos naturais, né, biológicos, né, e a gente vai poder
construir um projeto, né, sistematizado a partir do conhecimento científico, com todos esses elementos que eu trouxe aqui. Tá? Vamos escolher se é quant, se é qualio, se é ambos, se vai ser pesquisa bibliográfica, documental ou outro tipo, porque não só existem essas duas, existem mais, né? Vou fazer uso da norma, porque a gente tem que seguir a norma, né? No nosso caso, é a norma brasileira, a ABNT, que é essa que aqui apresenta, que trata de projeto. Eu vou compartilhar com vocês também, tá? A norma. A última versão, ela é de 2011, tá? E ela ainda é válida. O problema vai ser a lacuna, vai ser assim, aquele pontinho que ainda não foi investigado, né? Por isso que eu falei, a gente pode desenvolver do mesmo tema, mas de repente, se eu olhar com uma outra perspectiva, eu consigo inovar, né? E é justamente isso que eu estou chamando aqui, a lacuna, né? É aquele pedacinho que faltou e que ninguém pesquisou e eu descobri, então é aquilo que eu vou desenvolver. As hipóteses, já comentei, né, que é a hipótese. Ela é uma tentativa de resposta, ou seja, uma resposta temporária. Ela tem como função fixar uma diretriz para pesquisa, tanto no sentido prático quanto no teórico. É como se a gente antecipasse o resultado, né? Mas como eu Ô, não sei, professor, pois não. licença, mas a hipótese, eu sei que é para responder algum problema apresentado, mas também pode ter uma hipótese para dar justificativa a alguma coisa, como se fosse para explicar, né? Além de problema, né? Sim, tudo que a gente dá de resposta, é, vamos supor, se eu te pergunto assim, Lavínia, sábado vai chover? Aí você pode me responder, eu acho que vai, porque tem chovido nesses últimos dias. Isso é uma hipótese, concorda? Sim, Por quê? Porque a gente não tem certeza se vai chover. A gente só está fazendo uso de informação que a gente tem dos últimos dias. Mas a gente não chegou lá no sábado, né, que é amanhã, né? Mas entendi. você já me deu uma resposta. Por mais que ela não seja, não tenha, não seja, não tenha 100% de certeza, mas você já me respondeu. Isso é uma hipótese, Entendi. tá bom? Tá bom, obrigada. Vamos lá? Olha só. E aí, o projeto, ele pode. Gente, desculpa, eu estou limpando aqui um cílio no meu olho. Ah, um projeto, ele pode ser visto como sendo um plano provisório, né? Eu nem gosto de usar essa palavra, porque ele, de fato, ele é uma documentação definitiva, né? Mas, pelo menos, não vamos imaginar como se fosse uma primeira versão, né? Então, a gente vai precisar pensar no que a gente quer encontrar, né? Qual é o nosso objetivo, o que a gente vai investigar. Dentro do tema, vamos escolher ali um problema específico. Por que a gente escolhe problemas dentro de temas? Porque temas é muito amplo. Imagina se a gente vai, olha só, imagina um tema. Eu vou dar um tema super amplo aqui. Administração é um tema. Eu vou estudar administração. Tá, mas o que da administração? Aí a gente começa a afunilar. Eu quero estudar. Vamos supor, peraí, a administração financeira. Aí já diminuiu. Tá, mas a administração financeira, o quê? Né? Eu quero estudar como fazer o balanço patrimonial das empresas de serviços. Então percebe como já foi, ó, reduzindo? Então aí, beleza, eu cheguei então em um problema, que é entender como são construídos os balanços patrimoniais das empresas da área de serviços.
Então, a administração é o grande tema, né? Então, imagina se você disser, eu vou estudar administração. A gente fica até meio assim, tá, mas o quê? Se a pessoa insistir, não, vou estudar administração. Então, tá bom, você vai passar o resto da tua vida estudando isso e não vai terminar. Não vai terminar, porque é muita coisa, né? Então, é por isso que a gente define objetivos, né? E define problemas, porque a gente consegue delimitar, né? A ciência, ela exige isso, que a gente delimite, porque a gente não consegue investigar coisas muito amplas, né? É praticamente impossível para a nossa capacidade, né? Então, a gente vai definir referências, é quando a gente vai buscar a bibliografia, né? O que tem já pesquisado, o que já tem divulgado, quem são os principais autores, é aí que a gente descobre essas coisas, né? Quando a gente começa a fazer levantamento bibliográfico. A gente vai definir as formas de obtenção das informações, então é pela pesquisa quali, pela pesquisa quanti, vou usar algum instrumento de coleta de dados, vou estudar uma população inteira ou só uma amostra, uma parte da população. Vamos definir como que a gente vai organizar os dados para poder dar o tratamento analítico apropriado, se eu vou usar algum programa computacional, se eu vou produzir gráficos, tabelas, né, para divulgar. E aí, se for aplicável, né, de repente quero desenvolver essa pesquisa, mas eu não tenho recurso financeiro. Então posso buscar nas agências de fomento. E aí, para isso, eles vão pedir o quê? Tá, mas quanto que você precisa para desenvolver essa pesquisa? Eu acho que é tanto. Não. Coloca aí na ponta do lápis tudo que você quer, tudo que você precisa, tudo bem discriminado e me apresenta esse documento. Isso é o quê? Um orçamento. Muitas pesquisas, principalmente das grandes instituições ou das outras instituições menores, inclusive as empresas privadas, elas conseguem recurso, né, de órgãos de fomento, assim, para desenvolver seus trabalhos, né, apresentando orçamento para desenvolver, né, isso é super comum. Às vezes, uma pesquisa não tem gasto. Às vezes, o gasto é irrisório e, às vezes, o próprio pesquisador ou o grupo de pesquisadores banca os gastos que vão ser realizados. Beleza, num caso desse, não precisa ter orçamento. Mas se eu vou pedir dinheiro para um terceiro, aí eu preciso, né? E geralmente eles pedem, porque ninguém dá dinheiro assim sem saber, né? Não dá, né? Não dá. Vamos falar rapidinho dos itens de um projeto, tá? Basicamente, isso aqui a gente já comentou, tá? Formulação de problema, hipótese, o plano, elaboração da coleta, amostra, se a gente não vai pesquisar a população, coleta de dados, análise e interpretação e a redação do trabalho final, que é o que é divulgado como artigo, como livro, como num site, né? Ou outro meio de comunicação. Olha só, aqui eu trago um exemplo, tá? Depois vocês leiam aí, que é um exemplo de uma ONG, e aí tem um título, tem um problema associado, tem as hipóteses, nesse caso aqui, esse projeto tem hipótese, tá? Mas é isso, depois vocês leiam, é basicamente isso. A gente vai continuar na aula que vem a falar de projeto, vamos falar do tipo de pesquisa bibliográfica documental, e vamos também... Deixa eu ver aqui a seção 4, que eu não lembro do que vai tratar. Estou olhando aqui, estou colando. A gente vai falar... não, é na seção 4 que a gente vai falar dos itens do projeto mesmo, específico, tá? A capa, os elementos pré-textuais, que são a capa, a folha de rosto, o sumário. Vamos falar do elemento textual, que aí é o corpo mesmo, o texto do projeto, que é a introdução, a fundamentação teórica, a metodologia, o cronograma, e depois vamos falar dos elementos pós-textuais, que é a referência bibliográfica, a lista de referências usadas, os anexos, os apêndices e coisas do tipo assim.
Então, a gente tem um monte de assunto ainda para falar de projeto, e isso a gente vai ver na aula que vem. Na aula que vem, a gente faz a aula da sessão 3.3 e 3.4, e a gente encerra a parte de projeto. Porque aí a gente vai entrar na produção de monografia, de artigo, tá? Que vai ser a unidade 4 da nossa disciplina. Vai ser legal. Espero que vocês gostem. Tá bom? Então, deixa eu encerrar a gravação.